Hoje, 13 de setembro de 2018, o programa Memória e História Oral, da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a Universidade São Judas, campus Unimonte, entrevista Vânia Seixas. Vânia, boa tarde. Boa tarde. Vou começar desde o início. O seu local de data e local de nascimento e o nome dos seus pais. Eu nasci em Santos mesmo, em 4 de julho de 1963. Nasci na Beneficência Portuguesa, né? Meu pai era Walter Seixas e minha mãe Florisbela Mendes Seixas. A profissão deles? Então, meu pai foi cosipano, né? Ele antes fez muitas coisas, o pessoal tinha negócios, né? Então, ele teve sorveteria, aí teve problema com a guerra, não tinha açúcar, aí ele teve uma empresinha de fazer cascolaque, se virou, né? Aí teve a implantação da Cosipa, no final dos anos 50, começo dos anos 60, e ele foi logo de cara, logo que a Cosipa começou a operar, ele foi trabalhar na Cosipa e lá ele ficou até falecer, faleceu cedo. Mas ele nem tinha se aposentado ainda estava no trabalho quando ele faleceu. Então ele trabalhou na Cosipa, na verdade, desde que eu nasci, ele já era cosipano, né? Então eu tenho muitas lembranças da Cosipa. E vocês moravam onde? Então, eu nasci em Santos, como eu falei, eu morava ali, né, o predinho ainda existe lá hoje. É um predinho que tem na Francisco Glicério, esquina ali quando tem onde passa ali, tá aquela pracinha, eu não sei o nome daquela pracinha que você vira pra lá, vai pra Vaia de Abreu, não tem uma pracinha ali? Sim. Tem um predinho bege ali, meio mostarda. Eu nasci ali, dali eu mudei pra Rua Piratininga, onde eu morei até os 3 anos. E de lá eu fui morar em São Vicente. Eu morei em frente ao quartel, segundo BC na época, né? Que agora era 2º Batalhão de Caçadores, agora é 2º BIL, né? Eu morei, minha casa ainda tá lá, no 1094, Antônio Merique, 1094. Do lado da TV que tem lá agora, minha casinha ainda está lá. E era bem em frente ao quartel, o quartel nem tinha muro. A gente estudava no Brasília, né, que está lá até hoje. Do lado, né? Que é do lado do quartel ali, né? E a gente tinha muitos amigos, assim, que eram filhos dos oficiais, né, dos militares. Brincava dentro do quartel, porque era a casa deles. E era ótimo, né, porque você tem um quintal daquele, com toda aquela possibilidade, né? Foi uma infância muito legal. Assim, e eu sempre penso isso, que tem um contraponto nisso, né? Porque quando eu fui para Brasília foi anos 70, né? Eu acho que 1970 ou 69, que foi primeiro ano, segundo ano e tal. E era em plena ditadura. E eu não tenho, assim, uma lembrança... Eu lembro do quartel, mas para brincar, né? Eu não tenho essa... Eu sei de algumas coisas, por exemplo, meu irmão... Na época, meu irmão é 11 anos mais velho que eu, né? Aliás, eu sou a raspa do tacho. Quando eu nasci, a minha irmã mais velha tinha 18, a minha outra irmã 17 e meu irmão tinha 11 anos. Então, foi um susto, assim, né? De onde é que surgiu isso? Mas tudo bem, ainda bem que surgiu. E aí o meu irmão, ele tocava, era baterista e tal, e chegava tarde, e tinha um toque de recolher, isso eu lembro. E depois das 6, não podia passar do lado de lá, que seria do lado da calçada, né, do quartel, e depois das 10, de lado nenhum, você não podia sair na rua, né? E ele, como ia tocar e tal, devia ter uns 18, 19 anos na época, 20 anos, ele não podia chegar, né, tarde. E aí ele ia pela rua de trás, e aí todo mundo já sabia isso. Então todo mundo que morava na avenida não podia andar depois das 10. Então ele entrava pela rua de trás e pulava o muro pela casa da vizinha, que dava muro com muro traseiro do quintal, né? E aí ele pulava, chegava em casa. Então, assim, é isso que eu lembro. Mais ou menos tinha umas reuniões na minha casa, que o Coiu, o Marcelo Gato, bem de frente ao quartel, bem de frente da casa do general. Meu pai era de esquerda, então tinha esse pessoal que ia lá, né? Então eu lembro. E o Gato era cosipano. Eram todos, Moacir, né? O Coiu era o mais novinho deles, né? E meu pai regulava com a idade deles. E, enfim, eles faziam umas reuniões lá. Mas assim, a gente é criança, você não tem muita noção, né, do que está acontecendo e tal. Mas eu tenho boas lembranças e daquela coisa... Então eu tenho uma coisa meio dividida, né? Daquela patriotismo, porque eu estava lá no Brasília, a gente cantava os hinos todos os dias, formava a fila, né? Aquela coluna por 2 e tal, todo mundo arrumadinho de verde e amarelo. O uniforme era verde e amarelo, saia verde, blusa amarela, né? Meia 3/4, né? Bonitinho o uniforme. E a fita no cabelo tinha que ser verde, amarela ou verde amarela.
né? Ou verde ou amarelo, e não tinha jeito, né? E você tinha que ir com o cabelinho preso, era todo, né, coisa bem, o sapato engraxado, era bem interessante. Mas era um colégio particular, né? E quem patrocinava, quem pagava o meu estudo era o meu padrinho. Meu pai não tinha condição. E aí meu padrinho faleceu, ele faleceu em maio da minha 4ª série. E aí meu pai com sacrifício pagou até o final do ano e depois eu saí do Brasília. Aí eu fui estudar, consegui uma vaga no Fernando Costa, que é ali já na Zona Noroeste. É. Aí eu estudei lá, fiz muitos amigos, que eu tenho até hoje, amigos do Fernando Costa. Até encontrei uma amiga minha semana passada de lá, a Marisa. E aí você fez o ginásio? Eu fiz a 5ª, a 6ª e a 7ª. Aí teve um colégio novo que apareceu, que era na época o Cidades Irmãs, que hoje ele tem outro nome, que agora eu não me lembro o nome, ele tem um nome de alguém aí famoso, né? Esqueci. Mas ele chamava Cidades Irmãs, e, inclusive, dependendo do bloco... Aí eu fui na 8ª e o primeiro colegial eu fiz lá, 8ª série, primeiro colegial. Dependendo do bloco que você estava, você te fazia o cabeçalho. Lembra que a gente fazia cabeçalho? Então, aí você tinha que pôr lá, escola, estadual, Cidades Irmãs. Se você estivesse no bloco de cara, São Vicente, tal. Se estivesse no outro bloco, era Santos. Porque ele ficava bem no meio, interessante. Aí tinha uma quadra lá, então a gente começou com coisa de esporte, porque o Fernando Costa era bem pequenininho, né? E lá já era um colegião e tal. Foi interessante. Aí eu queria fazer línguas e tal, tinha já aquela coisa, eu já pensava, já escrevia. Queria ser jornalista, e aí teve um concurso no Primo Ferreira para tradutor e intérprete. E aí eu fiz o concurso, e aí passei e fui fazer o 2º e o 3º colegial lá, no Primo Ferreira. Aí tinha outra época, né? E o Primo Ferreira já era mais distante eu pegava o ônibus, pegava o 3 e voltava no 5, que se eu pegasse o 3 era melhor que ele vinha pelo túnel, né? Porque eu pegava ali no Iguaçu, morava no Iguaçu. Ou era o 24, 21. Aí vinha pelo Canal 2, demorava mais. Mas foi muito legal também o Primo, porque eu aprendi alemão, francês, inglês. Oh, nossa, era forte, viu? Quando a gente pensa isso, né, naquela época, tinha taquigrafia, tinha uns 8 tipos de português, era bem forte, né? E aí também tinha esporte, eles tinham lá uma tradição no vôlei. O Aloysio Mercadante estudou no Primo Ferreira. Ah, é? Rivalizava com o Colégio Canadá, né? Tinha aqueles jogos, né, que tinha, eram os Jocobas. Do ensino também, né? Mas tinha também dos jogos, né? Tinha os Jocobas. E eu jogava vôlei, mas assim, nunca fui muito boa em esporte. Mas a gente tinha um grupo de teatro lá, começamos a fazer um grupo. Quem era da minha sala, e quando a gente fez o grupo de teatro, eu fazia o roteiro, você vê que as pessoas já vão se encaminhando, né? Era o Seri, que ele estudava comigo. E ele já fazia os cenários, sabe? A gente fez uma sátira, uma paródia do Romeu e Julieta. E eu fui, inclusive, a Julieta. E a gente fez um roteiro e ele cuidou do vestiário, do figurino, né? Do cenário. Foi muito interessante. É uma época, assim, era diferente, eu acho, que é hoje, né? A gente tinha um amor pela escola, né? Tinha respeito Tinha. E você defendia a sua escola, tinha aquela coisa. E aí, depois, eu queria fazer jornalismo mesmo. Eu queria fazer, mas eu não queria fazer em Santos, porque eu queria morar fora, ter a experiência, né, de morar fora. E antes disso, eu tinha conseguido passaram na escola, lá no Primo, oferecendo um negócio que era AFS, American Field Service, que era que você prestava lá uma prova, não sei o quê, de inglês e tal, e fazia lá uma redação, e algumas pessoas iam ser escolhidas para participar do intercâmbio fora. Aí eu consegui a vaga e meu pai não deixou. E quando eu fui falar com meu pai, ele, não, tá louca? Vai não sei para onde, vai ficar um ano, nenhuma chance, você não vai, não me deixou ir, jeito nenhum. Aí, mas eu sempre queria ter uma experiência, né, fora, enfim. Aí eu falei, vou procurar a faculdade de jornalismo que tem em São Paulo, pelo menos.
E eu tinha, da época do meu padrinho, ele fazia, não sei se vocês vão lembrar, provavelmente sim, os sorvetes de massa vinham numas latas redondas, né? E ele fazia para mim sempre com moedas, fazia cofres para mim. E eu guardava minhas moedas, e aí ele abriu uma poupança, e ao longo até os 10 anos, que ele, né, foi vivo e foi meu padrinho, eu tinha uma poupança e ele depositava mais dinheiro, mas eu tinha aquela coisa que eu tinha lá minhas moedinhas, eu depositava minhas moedinhas lá. E eu tinha essa poupança que estava lá, né? E eu fui contando com isso que eu fui, né? Eu fiz o cursinho, fiz no Ângulo, também consegui uma bolsa de 100%. Fiz o cursinho lá, então eu fazia o primo e o cursinho no Ângulo da Ana Costa, em frente a São José. Eu fazia tudo com bolsa e fiz o CCA com bolsa também. Fiz lá um concurso e passei. Então eu fiz todo o meu curso de inglês com bolsa e o cursinho com bolsa. E aí procurei e vi umas faculdades, me inscrevi, tudo com o dinheiro da minha poupança. E o meu pai sem saber, né, achando que eu ia fazer na Unisantos, que era a única que tinha aqui, né. E eu nem me inscrevi na Unisantos, porque eu pensei, se eu entrar em outro lugar, ele vai falar, vai fazer na Unisantos. E eu não me inscrevi. E aí no dia que saiu, começou a sair. Aí saiu a FIAM. Aí eu fui lá, falei, bom, vai que eu não entro nas outras, né? Fui lá e fiz Alcântara Machado, fiz FIAM. Aí saiu a FAAP. Aí você podia pegar naquela época 80%. Eu fui, falei, não quero fazer aqui. Aí peguei 80%, juntei mais um pouco, fui na FAAP, fiz a matrícula. Aí saiu a Casper Libero. Aí entrei em terceiro lugar na Casper Libero. Aí falei, bom, vou para Casper Libero. Fui lá, peguei, bom. Na última, que era meu sonho foi a PUC. Porque eu tinha ido uma vez lá, quando eu tinha uns 14 anos, e eu fiquei maravilhada lá. Achei... Não, e aquele clima da PUC. Nossa, tinha o Tuca ainda, foi antes de queimar o Tuca, né? E, assim, e várias pessoas, apareciam várias tribos ali, né? Aquilo me encantou, eu tinha uns 14 anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, vou estudar lá. E eu entrei. E eu lembro que o dia que eu fui olhar a lista, né? Eu olhava assim, não vi o meu nome. Eu falei, não entrei. Aí minha amiga falava assim, ela punha o dedo, falava assim, teu nome aqui, eu olhava, não enxergava, mas aí eu entrei, aí eu fiz a matrícula. E aí saiu também a Unisantos, mais ou menos na mesma época. Aí meu pai falou, nossa, você não entrou. Meu pai era todo, né? Era daqueles que pegava a caderneta da escola, mostrava para os amigos, mó mico, né? Minha filha, né? Comportamento era péssimo, né? Eu ia mal em comportamento, que eu falava muito, né? Faladeira, então, né? Você tinha aquela cartão de bom comportamento e eu nunca tinha. Bom comportamento zero, né? Não tinha nenhum. Mas, nota, né? Ele também me obrigava. Ele era muito... Assim, até esses dias eu fiz uma mudança e achei uma enciclopédia de história do Brasil, não consegui jogar fora. Foi uma coleção em capítulos que vinha toda semana na banca. E aí ele ia lá, comprava e a gente lia durante aquela semana e comentava, né? Foram 3 volumes grandes, assim. E aí eu falei, bom, vou doar, assim, doei um monte de coisa, né? Porque hoje a gente faz tudo mais no computador, né? Então, aí quando eu peguei aquilo, eu falei, isso não dá, porque você tem uma coisa, valor sentimental, que eu li tudo aquilo. Né? Parece, você leu tudo isso, meu filho, caramba. Eu falei, mas não era assim. Como foi um por semana, e ele vinha, a gente discutia, né? Então, assim, ele também fez aquele meu sentimento pela história, né? Aflorar, porque ele dava valor. Minha mãe também lia muito, apesar deles não terem muita instrução, acho que meu pai fez até o 5º ano de admissão só, e minha mãe até a 4ª série. Eles eram simples, pobres e tal, mas gostavam de ler, né? Cultura não é só aquela acadêmica, né? Cultura da vida, né? Então, assim, eu achei esses dias, falei, não, gente, isso eu vou guardar. Mas, enfim, aí, quando eu contei pra ele, que eu falei, olha, então, eu não prestei esse vestibular, eu prestei aqui, acolá, e aí eu passei, e agora eu fiz a matrícula. Bom, ele teve um piti, né? Falou que eu não ia de jeito nenhum, que eu não quero sem cabimento, então que eu não ia estudar e tal, e coisa lá. Bom, aí foi um drama. E aí, de final, claro, ele acabou concordando e falou que eu tinha que subir e descer, né?
que eu não ia morar lá, até porque nem tinha condição, não tinha dinheiro. Ele falou, então você vai ter que chegar lá, você vai arrumar um emprego, porque eu vou pagar a faculdade. O resto eu não tenho, nem tenho como, né? E aí eu fui, arrumei logo um emprego. Eu lembro que eu fui desesperada para arrumar, né? Porque eu falei, como é que eu vou fazer? Eu preciso, né? Preciso ter dinheiro. E aí tinha lá estágios, não sei o que, tinha lá estágio para estudante de psicologia num berçário. Eu falei, bom, eu tinha sobrinhos, como eu falei, meus irmãos todos mais velhos, né? Então criei, minha mãe criava os netos, né? Praticamente, viviam na minha casa. Então eu sabia fazer tudo com criança. Eu falei, bom, eu tenho experiência, posso não ter, né, o ensino acadêmico, mas eu vou lá. E não falei que eu não era estudante de psicologia. Aí passei pelos testes e fiquei lá uma tarde e tal. E aí, de final, elas foram me contratar e me pedindo para trazer o negócio da faculdade. Então, aí você vai lá e você traz o negócio lá da faculdade de psicologia. Eu falei, então, eu tô na PUC, mas não tô bem na psicologia, eu tô fazendo jornalismo e tal. Aí a menina, ai, mas eram 2 sócias. Que absurdo, mas não pode, que não sei o quê, não sei o quê. Bom, aí eu sei que conversa vai, conversa vem, elas deixaram eu ficar. E eu fiquei lá uns 2 anos, né? Em São Paulo? Em São Paulo, lá bem pertinho. Eu morava numa pensão, ali no pensionato. Tinha 10 pessoas no meu quarto. E era na mesma rua. Eu morei na Itapicuru, depois morei na Turiaçu. E fiquei 2 anos nesse berçário lá, trabalhando. Foi uma experiência, né? Porque eu cuidava de criança, não tinha nada a ver com jornalismo, mas me sustentou. E depois, eu lembro um dia que eu estava voltando e assim, e nesse berçário, nesse pensionato que eu morava, tinha uma geladeira e todo mundo guardava as coisas. Minha mãe mandava comida nos tupperwarezinhos e tal, eu ia lá comer, pego minha comida. Aí eu ficava sem comida, vira e mexe, eu ficava só eu tinha dentro do meu guarda-roupa Nescau, leite em pó, aquelas coisas, bolacha. Eu acabava ficando só com isso, né? Porque as pessoas comiam. Mesmo se você pondo o nome, né? Deixando lá que era seu. Mas 10 pessoas num quarto. Não, num quarto, não, mas era mais muito quarto, mais, muito mais, tinha umas 60 pessoas. 10, porque era beliches, né? E aí, bom, enfim, aí eu vi lá, tinha um restaurante, acho que foi dos primeiros que tinha de comida natural, chamava Natureba. E aí tinha um negocinho na porta, eu sempre passava ali e achava interessante, porque eu não sabia muito ainda dessa coisa de comida natural, de vegetariano, nada, né? E eu achava interessante, as pessoas ali, um pessoal mais bicho grilo e tal. Eu passava e olhava. E aí tinha esse papel dizendo assim, que precisava de uma pessoa para fazer tese de doutorado. Só que eram 5 cópias com carbono, né? Não tinha o que é hoje, né? Aí eu falei, de repente, né? Se a mulher tiver a máquina, então, eu vou fazer. Aí eu cheguei lá e acertei com ela uma coisa, ela não precisava me pagar. Eu passei a almoçar e jantar nesse restaurante. Então, resolvi minha vida, né? Eu com o dinheiro do berçário, pagava onde eu morava, meu pai pagava a faculdade e eu almoçava e jantava. Então, e aí quem quisesse que eu fosse sair, tinha que me patrocinar. Meus amigos, posso ir, tem que me levar, me trazer, porque eu não tinha dinheiro mesmo, né? Mas foi muito legal. Eu entrei na faculdade em 81, né? 81. Aí eu fiquei lá, 81, 82, 83. E aí eu cismei que eu ia casar e aí voltei. Quer dizer, todo esse trabalho para ir. Acabou a faculdade? Lá não. Aí eu voltei. Mas também foi um conjunto de coisas, né? Na verdade, meu pai faleceu em abril. Eu já estava nessa, se a gente ia casar, se não ia casar, como é que ia fazer, tal. E aí corroborou com isso, meu pai morreu dia 1º de abril de 79, acho que de 79. E aí complicou, né? Porque aí para pagar a faculdade e tal, não teria como, né? E aí eu transferi no meio do ano e acabei na Unisantos, que fiz um monte de amigos, né, que eu tenho até hoje, minha turma. Aí acabei ficando um ano a mais, porque aí eu tinha algumas adaptações. Em vez de me formar em 84, eu me formei em 85. A Unisantos já era Era na escadaria, na Euclides da Cunha, Eu fui de 2 turmas, porque eu deveria me formar em 84. Então eu fui da turma do Rodolfo Amaral, né, do Humberto Chalub, da Raquel Alves. E aí não me formei, fiz acho que uma disciplina ou 2 com eles. E aí tinha um jornal laboratório e tal.
e eu tive que fazer na outra turma, que é uma turma que praticamente todo mundo se encaixou no jornalismo, né? Então, assim, eu posso citar um monte de gente. Só na TV Tribuna de manhã eu vejo, o primeiro jornal tem Mauro Massa, Mônica Silveira, né? Eles são todos da mesma turma, da mesma... Guilherme, da mesma O Guilherme não era da mesma turma, acho que ele era antes, Cooperina. Ah, tá. Acho que é uma turma... Talvez essa turma do Rodolfo seja do Guilherme, ou uma antes ainda, o Guilherme é um pouquinho mais velho. Eu tô com 55, acho que o Guilherme tem 57, 58, não sei. Ou ele foi depois, estudou mais tarde, eu não lembro. Bom, e aí tem o Paulo Schiff, tem a Márcia Amazonas, a Márcia Nascente, a Maria Francisca Romão, a Miriam Bernardes, o Rui Felipe, muita gente. O Armando Góes, que está na TV Tribuna, enfim. Todo mundo praticamente conseguiu, de alguma maneira, se encaixar. Foi uma turma, e foi uma turma que deu o que fazer, porque a gente, quando estava para se formar, a gente resolveu que ia pintar a sala. E a gente fechou a porta lá e aí fez uns murais na sala. Ficou famosa a turma. O diretor era o Iberê Cirna, na época. E aí o reitor queria expulsar, queria dar um... Sim. E ele protegeu a gente. Falou, não, e ficou bonito lá e tal. Durante muitos anos, a nossa pintura... Mas era uma pintura bonita. Cada um escolheu alguma coisa colorida para fazer. Ficou bem bonita a sala. E ficou lá anos, né? Nossa turma ficou famosa. Todo mundo contava essa história. Ah, a turma de jornalismo de 85, que pintou e tal. Enfim, essa foi a minha trajetória acadêmica. Aí eu fiz mestrado, fiz na USP. Quando eu estava na fundação, eu comecei. Porque eu comecei a querer ter interesse em patrimônio, em história, em memória, né? Porque cada lugar que você trabalha, acho que te desperta, né? Eu, quando eu estava, para não pular a cronologia, quando eu estava para me formar, eu trabalhei na CETESB. Fui assessora de imprensa lá, conheci a Rosângela lá na época, a Menezes, que está comigo agora lá no turismo. Ela era já a repórter e eu era a estagiária. Aí eu estagiei lá um tempo e depois fui trabalhar na rádio, na Tribuna, na M660. Tinha um programa Notícia Agora, foi na época do Heron Brum. Então, a gente tinha uma equipe de jornalismo enorme, tinha 4 peruas na rua. Foi um exercício assim, de jornalismo de rádio aqui numa época que não existia, era muito boa a rádio. Aí, na época, o subchefe era o Eduardo Silva, que hoje está na TV, a gente trabalhou anos juntos e tal. Enfim, foi um lugar que a gente aprendeu bastante. E eu tive meu primeiro filho, eu tive novinha, né? Ele está com 32 anos, meu filho. Eu tive, quando acabou meu estágio da CETESB, ele nasceu. E aí, quando eu entrei na rádio, eu já tinha ele, e depois eu tive meu segundo filho, eu trabalhava na rádio. Eu lembro que quem cobriu minha licença maternidade foi a Valéria Vargas. Conheci a Valéria lá, ela veio cobrir minha licença maternidade, a gente se conheceu na rádio. Aí, da rádio, eu tive uma oportunidade, e o Adalberto Nascimento me encontrou aqui no centro e falou assim, nossa, estou fazendo uma seleção para a coordenadoria de comunicação da Petrocoque, que é uma empresa lá de Cubatão. Falei, vou lá, né? Mal não faz, né? Mas quando aconteceu, eu não consegui. Aí eu fui, mas aí passei por todas as fases e consegui. E virei coordenadora. E foi muito interessante, eu não lembro a moeda da época, mas tipo assim, vamos supor que eu ganhasse R$500, né? Aí eu cheguei lá no dia da entrevista final, o cara falou assim, o diretor lá, olha, você vai ganhar tipo 5 mil, era um zero a mais à direita. Eu acho que eu fiz uma cara assim, ele falou assim, mas é só nos primeiros 3 meses, depois aumenta. Eu falei, então tá bom. Quer dizer, mas foi uma coisa assim muito desproporcional, sabe? Era exatamente um zero a mais à direita, não à esquerda, né, do que eu ganhava. E lá foi muito interessante, porque na entrevista que eu fiz, tudo que eles perguntavam, eu falava que já sabia fazer, que eu já tinha feito. Ah, não, isso eu sei, nada, né? Quando eu passei, eu falei, tô perdida, vou ter que... Aí eu fui procurar, estudar, mas foi ótimo, né? Porque aí você aprende, fui coordenar comunicação, era uma super empresa, eles dão um monte de treinamento, foi muito importante, assim, para o meu crescimento profissional, porque era uma coisa assim, eu era repórter.
E aí quando você vai para uma empresa e vê o outro lado e faz assessoria, né? Então a gente tinha tinha revista, tinha um programinha de rádio interno, tinha toda a questão da assessoria interna mesmo, né? Do público interno, público externo, de você lidar com funcionário. Foi bem diferente, foi um aprendizado muito, muito interessante que eu tive lá. E aí teve uma crise na época, na Alcan, na Petroquisa e tal, e aí cortaram simplesmente alguns setores que não eram importantes. Então, por exemplo, a comunicação, né? A parte lá de psicologia lá do funcionário, então psicólogo, pessoal de comunicação foi demitido, a segurança do trabalho tinha um departamento, enfim, eles deram Aí eu voltei para a rádio e aí o Edu, na época o Beto Mansur era deputado federal, tinha entrado o primeiro mandato dele. E o Edu falou assim, olha, ele está precisando de alguém. Quem me ligou foi a Thaís Cury, que já era assessora dele. Precisa ela precisa de alguém, porque tem Brasília, tem aqui e tal, enfim. Falei, mas eu não vou trabalhar em Brasília, eu tenho 2 filhos pequenos. Não, mas é para fazer as coisas por aqui. Tinha um telex, né? A gente fazia por telex. Então, para fazer os discursos dele, tem aquele pinga-fogo, é uma coisa de assessoria parlamentar mesmo, então discurso, pesquisa para projeto de lei, e ela vai fazer assessoria mais de jornalismo mesmo, né? Falei, tá bom, aí fui lá conversar e comecei. Aí eu fiquei lá, acho que 2 anos e meio na assessoria dele. A gente fez até uma campanha, foi a primeira campanha que eu fiz, eu não conhecia nada, foi a primeira campanha de TV. Foi com aquele Jorge Skosteg que ele apresentava o Roda Viva. Também aprendi a beça com ele, eu fazia a produção local, porque eles vieram de fora e não conheciam o Santos, né? Então, toda a produção, aí eu conheci a Raquel Pellegrini, que é minha amiga até hoje, né? Foi muito interessante. E ele perdeu aquela eleição. E aí, logo que acabou a eleição, a TV Tribuna estava sendo montada. E o editor-chefe de lá tinha sido meu professor, que foi o Manente, o Carlos Manente. E na época não tinha TV aqui, então eles foram procurar o pessoal de rádio, né? A única pessoa que eu acho que tinha alguma experiência com TV na época era a Cristina Guedes, porque ela já tinha feito Record e tal, né? E aí eles foram atrás da gente, que tinha mais intimidade com o microfone e tal. Então fui eu, Edu, foi todo mundo, né? Aí eu fui trabalhar lá, eu fui para ser repórter. Só que eu cheguei lá dia 1º de janeiro, quer dizer, feriado, primeiro dia de trabalho, e uma das meninas, eles tinham começado antes, eles começaram uns meses antes. E uma das meninas que era editora lá, esqueci o nome dela agora, Carla, acho, ela estava grávida e teve um probleminha, precisou ficar de licença lá um tempo. E aí ele falou, você se incomoda de ficar de editora de texto até? Não. Só que o raio da Carla não voltou. E eu fui ficando, e daí, lá na frente, quando resolveram que ela não ia voltar mesmo, eles vieram me perguntar, a gente vai ter que contratar alguém. Ou a gente contrata um repórter, ou contrata um editor. Mas aí eu já estava tão... Porque editar, eu amo editar. Até hoje eu amo editar. Eu já estava tão ali com aquela coisa da edição, eu falei, e fora que o salário do editor é maior, né? Eu falei, eu vou ficar na edição. E aí fiquei lá 5 anos. Na TV Tribuna, e quando foi... Não, 4 anos, então, foram 4 anos. Porque quando chegou a outra eleição, aí o Beto ligou e perguntou se eu não queria fazer a campanha. E aí eu fui fazer a campanha, mas era uma campanha que era, tipo, a gente vai fazer uma campanha para mostrar meu trabalho em Brasília, no primeiro turno, e depois eu vou me candidatar de novo a deputado. Não tinha uma pretensão assim, né? Eu vou ser prefeito. Nunca foi uma coisa... Tanto que, pra vocês terem uma ideia, a gente tinha a produtora, que era a Miragem, foi contratada só para o primeiro turno. Todo mundo foi contratado para o primeiro turno. Era a Miragem do Armando e do Carlinhos, né? Calito, E daí a gente foi para o segundo turno, tipo. Tivemos que correr, arrumamos uma casa. Não estava preparado para isso, né? E aí eu voltava, aí nesse momento eu já não estava na TV Tribuna, é verdade. Porque o Sérgio Rigg estava na TV Mar e estava ampliando o jornalismo e me convidou para chefiar lá
um negócio de documentários. E eu fui fazer uns documentários, fiz um documentário do Porto. Fui eu e o Armando Góes para lá. Eu estava 3 meses lá. E aí ele me pediu emprestado, o Beto, pro Sérgio. E aí o Sérgio me emprestou. Só que aí era tipo 2 meses. E aí fomos pro segundo turno. Aí ele falou, não dá mais. Ou você vai ficar, ou você volta pra TV, ou você... Mas aí você já tá picado no negócio, né? Você tá no meio da campanha, você tá indo bem. Falei, bom. E aí ele falou, bom, se eu não for eleito, depois você fica na assessoria, né? Não vai ficar desempregada também, então tá bom. Aí, bom, isso faz 22 anos. E eu fiquei na prefeitura e nunca mais saí da prefeitura. Fui pra... Disputou com quem mesmo o segundo turno? Foi com o segundo turno, agora é segundo. Também não lembro. Nossa, 96. Da- Foi com a Thelma. Foi com a Thelma, Eu ia falar, acabou. Foi. É, não me lembro quem estava junto com ele. Era o Justo, O Justo, o Cassione, será? Também? o Cassione. Cassione. O Cassione. Eu não sei quem era. O Cassione tinha a outra anterior com o Davi, que ele perdeu pro Davi. Foi. E depois É, em 2004 eu não lembro. O Justo, o Beto, a Thelma. E tinha mais gente, mas... Ele tinha os partidos. Né, Na segunda eleição dele, na reeleição, já tinha o Edmur e... Ai, não me lembro. Edmur. Edmur, 2000. 2000, é. Coiú? Não, Coiú é São Vicente. Não, ele foi Não, foi o que teve aqui também. Mas acho que não foi... acho que foi depois, Nessa época, não. Porque o Beto ganhou 2 vezes da Thelma, depois veio o Papa e ganhou da Thelma. Foi. Foram 3 seguidas, assim, né? Foi. E foi muito interessante, porque aquela eleição ali, a gente não esperava ganhar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E no dia da eleição, a gente tinha dado por perdido. Ela deu uma entrevista, a gente escutando pela rádio, né? Porque a gente fica o dia inteiro para lá e para cá. Ela deu uma entrevista já meio... Como se, né? Todo mundo achava que ela tinha ganho. E ele também já deu uma entrevista meio... E a gente foi todo mundo para casa dele, ele morava ali no Canal 3, todo mundo jururu. Era papelzinho, né? Era. E aí o Júlio, que hoje é secretário, o Júlio Eduardo, tinha uma empresa que chamava Engerbe. E ele estava fazendo uma pesquisa paralela, E aí, das tantas lá, ele falou, não, nós ganhamos a eleição. Nós ganhamos a eleição, imagina, não ganhamos a eleição. Não ganhamos a eleição nada. Ganhamos. Bom, enfim, e ganhamos mesmo, né? E aí foi muito legal, assim, foi toda uma outra experiência, né? Porque aí eu fui para a comunicação, a gente estruturou toda a Secretaria de Comunicação, então a gente criou uma produtora dentro da comunicação, a gente produzia todos os vídeos, ele é um cara de comunicação, então ele dava muita importância para a comunicação, né? Então a gente reestruturou toda a secretaria, então era tudo feito lá, era multifacetada mesmo, veio gente, a gente contratou pessoas, mudou o equipamento, todos os computadores, tudo de última geração, era Betacam, o sistema na época era o Master Blaster, né? Hoje já não, né? Mas em 97, né? Então a gente aí criou um conceito dentro da comunicação também, né? A gente fazia uns programas, que eram os programetes, que era assim, pegava pessoas que, até hoje é que isso serve de modelo, até tem TCC sobre isso. Como que a pessoa é afetada positivamente pela prefeitura, né? Em que momento na vida dela. Então não era assim, você não contratava atores, nada. Você pegava então fulana que o pai é atendido pelo PID, que era o Programa de Internação Domiciliar. Você ia na casa, entrevistava, fazia era de 1 minuto. Então, assim, foi um investimento que a gente fez. E assim, não coisa só assim de saúde. Então, a mãe, a manicure, que a filha fazia balé no municipal e depois ela vai ver a filha dançar. Então, assim, de que maneira... Porque às vezes a pessoa usava os serviços, a gente fez uma pesquisa, e nem tinha ideia que aquilo que ela estava fazendo era a prefeitura que estava por trás, né? Que estava abraçando aquela causa para ela. E aí isso foi muito interessante, porque isso mostrou, né, para as pessoas que a prefeitura estava no dia a dia delas, né, de uma maneira ou de outra, tal. Então foi uma produção, a gente fez, sei lá, uns 40, com muita gente, usando os programas mais importantes e tal. Então foi uma época bastante proveitosa. Eu fiquei 4 anos e um pouquinho na comunicação.
Aí teve um problema lá no governo, na assessoria de governo, na Secretaria de Governo, e aí de um dia para o outro você vai para a Secretaria de Governo. Tipo, não era... Tá bom, né? Você tá no governo, você faz o que mandar você fazer. E eu fui, e aí o Tom Barbosa ficou no meu lugar, eu fui para lá, e aí eu fiquei 9 meses, que foram, assim, os mais estranhos que eu já passei. Muito tensa a Secretaria de Governo. Ela é diferente, né? Porque eu lidava com coisas que eu não estava habituada, né? Então, Guarda Municipal, Morros, Zona Noroeste, Área Continental, Câmara, né? Os vereadores, então essa interface. Então, assim, foi um aprendizado, mas foi difícil, foi. E aí, para o governo estava tudo bem, mas eu estava querendo outra coisa, né? Eu estava ali, fiz o que tinha que fazer e tal, mas a minha pegada é mais uma outra área, né? Mais humanas e tal, e aí até a eleição para a Fundação Arquivo e Memória. E eu fui lá e pedi para ele, falei, prefeito, eu queria, né, me candidatar, porque é uma lista tríplice. Não, você vai ficar lá, tá super bem lá, você vai ficar lá. Então, mas eu queria ir, né, porque é melhor e tal. Não. Bom, não me deixou. E eu dava aula já, na época, eu dava na Unisanta, de jornalismo. E aí, conversa vai, conversa vem, o Chalub falou assim, ué, você não quer se candidatar pela Unisanta? Falei, então vou me candidatar pela Unisanta. Bom, resultado. Eu fui, me candidatei, ele colocou, não me lembro se foi a Fábia na época, e aí aí tinha mais algumas pessoas, e aí eu fiz campanha, porque eu queria mesmo, né? Eu fui ligando para as pessoas e falava, olha, eu sou candidata lá pela Unisanta e tal, né? Bom, ver a lista tríplice. Eu não vou falar os outros nomes, mas eram 2 pessoas de outro partido político que não era do interesse do prefeito e eu. E daí... Estava no lugar certo, Mas ele ficou bravo, viu? Ele ficou bravo. Mas ele sabia que eu estava concorrendo, mas eu acho que ele não botou fé. Você está concorrendo? Tá bom. Tipo, né? Deixa pra lá. E no fim, estava eu lá na lista tríplice, ele ficou meio bravo comigo, mas aí ele acabou me nomeando. E depois passa, né? O Beto, ele é uma pessoa interessante, porque ele é explosivo, né? Mas dali 2 minutos ele já nem... Ele acaba de brigar com a pessoa, eu lembro, a falecida Joana, era a secretária dele, né? E ela, assim, o pessoal falava que ela era brava, tá? Mas com ele era uma flor. E ele brigava com ela às vezes, você quer, Joana? Saía, daqui a pouco ela chorosa, ela chorando, ele voltava e falou, o que aconteceu? Como assim? Você acabou de brigar com ela? Não, entendeu? Então ele era assim, ele tinha essas explosões, né, aquela coisa, mas, e aí tudo bem, aí eu fui para a fundação, né, que foi ótimo, aprendi, nossa, demais, e aí eu comecei a querer estudar mais por isso que eu voltei, né, comecei a querer estudar essa coisa da memória, da história, né, de como nos constrói, né, tudo isso, né, de que a gente é feito. E na época eu comprei, aí eu comecei a querer fazer em trade especial. Eu não sabia muito bem o que eu faria, qual era a minha tese ainda. Eu falei, na USP, em trade especial, na ECA. E eu fui lá e tinha uma disciplina que era História e Memória, com o Boris Kossoi. Falei, vou me inscrever como especial, só para ver qual que é. E nessa mesma época, eu entrei e comecei a fazer a disciplina do Boris. E aí, nessa mesma época, apareceu o seu Zezinho Herrera, que eu tinha trabalhado com ele na Secretaria de Comunicação. Inclusive, a gente, na comunicação, fez uma homenagem para ele quando ele fez 70 anos de prefeitura e tal. E aí, ele veio e falou, ele tinha uma infinidade de material riquíssimo, né? E aí, a gente comprou o acervo dele pela fundação. E aí, comecei a ver aquele acervo, fiquei louca com o acervo. Falei, gente, isso aqui é uma coisa, né? E eu conversei com ele, seu Zezinho, eu estava pensando em fazer uma coisa. Eu vou selecionar, né, algumas imagens e por épocas, né? Então eu tinha fotos dele, eu tenho no meu mestrado, na minha dissertação, desde de negativo de vidro que ele usou até o final dele que já era em digital. Por tudo. E aí eu falei, eu queria pegar algumas fotos emblemáticas, por exemplo, a inauguração da Anchieta, né? O dia que o Pelé assinou na Vila Belmiro, enfim, o Washington Luiz na praia,
tem umas fotos assim, né? E eu queria que algumas não dá para serem feitas, porque as pessoas não, né? Mas as da cidade, né, de coisas da cidade, a gente consegue fazer no mesmo ângulo com a nova plataforma. E aí eu conversei com o Boris, eu nem era ainda aluna mesmo, eu era especial. Que eu estava com essa ideia, que ele estava vivo, que ele poderia me contar as histórias de todas aquelas fotos, né? Porque você ia na casa do seu Zezinho, aí você abria as gavetas, em todo lugar tinha foto, negativo, contato fotográfico, né? Eu falei, eu tenho que aproveitá-lo, né? Que ele está vivo e tal. E aí o Boris topou, só que eu tinha que entrar. E não é fácil, né? Entrar na ECA. Aí foi no meio de uma campanha, né? Da campanha quando o João Paulo foi candidato, o Papa, primeira campanha, eleito. Era o Beto prefeito. E aí eu estava no meio da campanha, aí eu peguei a lista. Da USP tinha, sei lá, 28 livros. Falei, estou perdida, né? Como é que eu vou estudar tudo isso? Bom, aí alguns eu já tinha lido, né? Mas alguns, dos 28, sei lá, uns 3. E aí eu consegui ler mais 3. E aí tinha uns amigos, o Paulo Monteiro, a Fábio, a irmã dele, que estudou comigo na PUC, transferiu comigo para cá, coincidentemente, a gente é amiga eterna, né, até hoje. Ela falou, eu leio para você e vou fazer uns fichamentos, ler uns 2 ou 3, o Paulo lê uns 2. Bom, eu não consegui nem metade da lista. Mas acho que meu santo fortíssimo, porque as coisas que eu li foram exatamente as coisas que caíram. Na primeira você passou? Na primeira. Aí eu fui, e eu lembro que o Christian Godoy foi jornalista, a gente chegou a dar aula junto lá na Unisanta. E ele também fez. Só que quando eu encontrei com ele no dia, ele tinha todos os livros fichados. Pensei, Jesus, eu não vou passar, né? E eu tinha que ir para Brasília no mesmo dia. Eu fui de manhã, prestei lá o concurso e peguei um avião e fui embora. E no dia eu pensei, não sei se é um bom presságio ou um mau presságio, porque foi assim, tinha lá um negócio e tinha vários números, e você colocava a mão e tirava o número, que era o número do terminal onde você ia fazer a sua prova. E o número do Papa era 15, e eram 340 e poucos pessoas prestando. Eu peguei o 15, ainda falei pro Christian, pô, ou isso é um bom presságio, ou é um mau presságio. Eu peguei o 15, né? Aí eu fui, prestei lá, aí tinha umas coisas que eu também fiz uma enrolation. Tinha umas perguntas, e eu sabia mais ou menos, aí escrevi, deu, né? Aí fui embora, e nem, falei, bom, não vou passar, vai dar. Fui embora, e não acompanhei, né? Não, tava em campanha também, né? E aí o Christian me liga um dia, sua filha de uma boa mãe, você passou. Falei, o quê? O que tá falando? É o Christian. Tu não olhou? Você passou. Falei, passei no quê, menino? Passou na USP. Falei, e você passou? Ele falou, não. Ele estava muito nervoso. Porque quando você estuda muito, eu acho que tem isso também. Eu não estava considerando, né, que eu ia passar. Eu achei que eu não ia passar. Mas eu fui para ver qual que era. Depois, aí, quando acabar, no meio do ano que vem, eu presto de novo. Aí eu vou ter tempo de ler os livros, né? A primeira para ver como é que é. E eu acho que aquilo me deixou mais leve, né? E aí eu consegui passar. Aí depois ele passou, um ano depois ele passou e entrou lá. E aí eu fui fazer com o Boris, e aí fiz com o seu Zezinho, que foi, nossa, foi muito, não só interessante do ponto de vista histórico, né? Mas humano, né? Sim, porque eu ia na casa dele e a gente se aproximou demais. Você trabalhando aqui, né? Então, ele trabalhou comigo. Mas ele trabalhou lá do Beto, até o Papa ele trabalhou. Até o Papa, E aí foi muito, muito interessante. Também, né? O Paco. Né? Tinha o Paco. E tinha o Rafael, irmão dele, né? Eram 3. E era o trio Calafrio, né? E aí eu defendi meu mestrado, minha tese de final. E eu lembro que na época eu estava psica, porque eu já era secretária de turismo, né? Porque daí no governo Papa eu saí da fundação um ano antes de acabar e fui para a Secretaria de Turismo. E é muita coisa, né? Você trabalha final de semana também, de manhã, de tarde e de noite eu dava aula e fazia o mestrado e não via hora de acabar. Nossa, eu desenvolvi uma síndrome do pânico de final. E assim, e não falei para ninguém, porque o meu médico falou assim, se você falar para as pessoas vão começar a te preservar.
E aí é pior. Então, assim, eu tinha uns Rivotril que ele me deu. E eu continuei fazendo tudo, porque eu comecei a perceber que eu estava com a síndrome do pânico numa vez que eu estava dando uma palestra lá na Aristóteles. E aí começou a me dar um mal-estar e eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco. Eu não associei, eu achei que era uma coisa física. E aí tomei água e tal, dei a palestra, acabei e fui no cardiologista. Aí ele falou, tudo bem, fez meus exames lá, eu tenho uma coisinha lá, uma arritmia, mas não era isso. E aí ele falou, bom, vai fazendo os exames e tal. Eu tive de novo dando uma entrevista no Aquário, ao vivo. Me deu a mesma coisa, eu fiz lá, consegui dar a entrevista, mas falei, meu Deus, eu tô com um problema sério no coração, né? E aí liguei para ele, falei, eu tive de novo. Aí ele começou a associar, ele falou, isso é fobia social, quando você está em evidência, você deve estar estressada, tal, enfim. E aí eu não contei para ninguém e continuei fazendo todas as coisas, mas eu passei momentos bem difíceis. Para dar aula, por exemplo, eu dava aula sentada. Para eu passar as coisas, para eu ficar de pé, eu tinha que me segurar. Eu suava inteira. Uma coisa, você não consegue nem compreender o que está acontecendo, porque eu nunca tive problema nenhum para falar. Eu fui de um grupo de teatro, dava palestra, dava entrevista, não tinha essa dificuldade, né? Mas aí comecei com essa coisa, foram 9 meses, né, de dificuldade, e nesse momento que eu tive que defender minha tese, né? Inclusive eu combinei com o Boris, que eu falei, não tenho condição de defender ela de pé, eu vou ter, porque eu ficava com medo de... Ele falou, então entra mancando e pede para ficar sentada que tá com problema no joelho. E aquela banca, né? Aí tomei o Rivotril e aí entrei mancando, fiz tudo, deu tudo certo, defendi, porque você sabe do que você está falando, e meu medo era passar um mico, né? Cair lá e tal. Mas aí, como eu estava sentada, aí você começa, vai indo, aí consegui. E aí, na época, ele falou assim, você não quer ficar? E você fica mais 2 anos, já faz direto o doutorado. Mas eu falava para ele assim, eu nunca mais vou pisar na USP, você não está entendendo. Eu quero ir embora daqui. Nunca mais, para mim acabou. Por quê? Você estava num momento, Hoje eu me arrependo amargamente, porque isso foi em 2006, né? Que eu defendi meu mestrado. E hoje, para voltar, eu teria que estudar aqueles 28 livros todos, ou outros tantos, né? Não sei. Para doutorado? Mas tem que ter 2 línguas, né? Agora, parece. Doutorado? Enfim, tá bom. Eu estava pensando, falei, agora eu quero voltar, né? Porque eu gosto de estudar, né? E foi uma experiência tão legal, eu gosto da ECA. O Boris está lá, né? Eu falo com ele às vezes. E, enfim, e o Cláudio, outro dia até o Cláudio Vaz também foi orientando dele, o Cláudio Vaz da Tribu, né? A gente se conheceu lá. O Éder Chiodeto, teve umas pessoas daquela fase que acabaram ficando na área da fotografia, né? Eu que fiz mais a questão da memória. Eu não era fotógrafa, né? Era uma outra pegada relacionada. E aí foi isso. E aí eu fiquei lá no turismo, né? 8 anos. Quando o Papa saiu, que entrou Paulo Alexandre, eles me chamaram para cultura. Eu fui para a Secretaria de Cultura, fiquei nos teatros. Cuidei dos teatros, né, programação, produção e manutenção, né? E fiquei lá 4 anos e voltei nos últimos 2 anos já para o turismo, né? Então, estou de secretária adjunta, que eu acho que lá é minha casa, né? Então, sim, você já está bastante... para mim voltei para casa e estou bem feliz lá. Legal. E queria que você falasse um pouquinho do programa de História Oral, né? Você é a fundadora. Foi uma ideia que a gente teve, né, na época. A gente fez, quando eu estive na fundação, a gente fez algumas coisas voltadas para essa questão da memória, né? Não só o História Oral. A gente tinha eu conversei com a Sueli Maia na época, Sueli ou a Jocélia, agora eu não me lembro quem era, uma das secretárias. E a gente bolou um programa que as crianças visitavam o centro histórico. E eu tinha uma amiga que tinha uma agência de turismo, eu falei para ela, você não quer fazer, Silvia? Vamos, você bola aí um negócio, e a gente fazia tipo uma encenação. Então eles começavam no outeiro, iam pelo corredor cultural e acabavam lá no Valongo. E as crianças de uma faixa etária, acho que 18 aos 10 anos,
E todo dia tinha um grupo de crianças, era muito interessante, tinha os piratas, eles iam fazendo a história de Santos, do Brasil e tal. Isso a gente implantou lá. Teve muitas coisas que a gente fez na época da fundação, então os arquivos deslizantes, a digitalização do acervo a gente começou, a comissão de avaliação e descarte, porque tinha uma infinidade de documentos e que precisava dar uma definição, né? Então a gente iniciou aquilo, fez a capacitação das secretarias, né, na época, para as pessoas da sua própria secretaria fazerem um descarte. A gente teve uns prêmios, né? A gente fazia uns calendários todo ano, que até hoje, tradição, né? na época era o Mazinho que estava lá, e a gente fez alguns, ganhou um prêmio Pini, que era uma dobradura, um origami. Tem outro que era bico de pena, foram bem bonitos. Na época a gente conseguiu também o terreno que era do falecido Virgílio. Ele tinha um terreno que a gente usa agora que é de estacionamento, era da empresa dele que era em frente ao outeiro. E estava lá, né? Aí eu falei, Virgílio, você não posso dar um jeitinho lá, a gente faz um estacionamento para vocês, para nós e tal. Ele, mas é meu, porque lá eu tenho uma ideia de fazer um negócio para idosos e tal. Eu falei, tudo bem, a hora que você quiser, você pega de volta, mas tá feio lá, tudo sujo e tal. E aí, na época, estavam passando a linha do bonde e ampliando, né? E estavam tirando os paralelepípedos. E era o Fifi, que era o secretário de obras. Aí eu falei, Fih, onde você está? O que você está fazendo com o paralelepípedo? Estamos guardando lá. Então eu falei, então não quer trazer? Aí a gente pôs o paralelepípedo, grama, botei colocamos um portão, o Virgílio até que pagou o portão. E aí virou, e na verdade ficou. Ele acabou deixando, né? E incorporou. Hoje a fundação tem aquele patrimônio, ficou com aquele terreno lá que foi bom e também foi melhor, porque se você já tem um patrimônio ali, se construísse um prédio, ia afetar, né, a visibilidade e tal. Então deu aquela distância. Então a gente fez isso, a gente ganhou uma vez também, fomos para Paris, tudo pago pela uma instituição de Paris de memória, porque tinha uma santista que veio, ela era da Sorbonne, e ela veio fazer um mestrado dela sobre o monumento da Praça dos Andradas, Praça Independência, que é de um francês. E ela era de Santos, ela foi procurar a fundação para ver documentação e tal, e conheceu o nosso trabalho. E ela chegou lá e contou sobre a fundação. E a gente recebeu um convite com tudo pago e fomos apresentar a fundação lá nesse congresso, lá em Paris. Então foi muito... Virou um livro, né? Não, foi só um livreto, né? Não... Você tem um livro do Monumento dos Andradas? Esse é o mestrado dela. É o mestrado da menina que veio, que foi que nos indicou e tal, que é uma santista, né? Então tem um livro só dele, que é Gaston, se não me engano o nome dele, né? E aí uma das coisas, aí a gente começou a trabalhar essa questão da memória. Então, quando a gente fez algumas manutenções, fez a manutenção lá da Casa da Frontaria e colocou o histórico ali, e lá a gente fez algumas festas para levar as pessoas. Então teve tortolido, teve desfile, até proibirem a gente fez algumas coisas interessantes lá. E aí também levou o intermediário ali para frente. O geral estava o arquivo permanente, não, o geral estava no embasamento do Paço, naquela época. Não sei onde está agora, mas na época... Lá na Constituição. Tá. Veio para a Constituição. Então, na época não, na época era lá no Paço mesmo, lá no embasamento. Então, a gente reformou e a gente comprou até uma leica na época para o laboratório, fez algumas exposições, né? Teve uma interessante. E aí, teve a ideia, a Fernanda ajudava a fazer uma coluna na tribuna que contava histórias de Santos, né? Do passado e tal. E aí ela fez uma que veio comentar comigo. Ela me chama de chefinha até hoje. Chefinha, estava pensando, tem umas pessoas, né, que daqui a pouco a gente não vai ter mais, né? Porque as pessoas têm tanta história para contar e se a gente não perguntar, que nem o seu Zezinho, né, que você está resgatando tudo dele, né, o Herrera. Tem outras pessoas na cidade, né, que a gente poderia... E a gente aí, conversei com o pessoal da comunicação. Falei, vocês não teriam condição de estar filmando, tal, gravando? Tá bom, era o nível e tal. E a gente começou, então. Eu não me lembro a data, que ano que foi, se foi
2003, 2004, mas isso é fácil de ver. E a gente começou a realizar esses programas, né, de história oral. E aí, não sei onde está guardado exatamente, pode até estar no MIS, eu estou pensando agora, talvez esteja no MIS ou na Secretaria de Comunicação, em algum lugar. Foi feito em beta, inclusive, está em Betacam. Então está com uma qualidade boa, né? Eu acho que foi feito uns 12 a 20, eu não sei exatamente, mas na própria fundação talvez tenha essa relação, ou na Secretaria de Comunicação. Enfim, e lá foi assim, a fundação eu tenho o maior carinho, né? Porque foi um tempo muito diferente para mim, que eu fiz o mestrado, que eu aprendi uma série de coisas, né? Que a gente consegue conhecer, porque por mais que você fale, você estava na comunicação antes, né? E a comunicação conhece a cidade como um todo. Mas conhece o agora, né? Você fica preso no agora, né? Do dia a dia, de cada um, que está fazendo, o que está realizando, o que vai divulgar, os seus projetos e tal. Mas eu fui conhecer mais da minha cidade, além daqueles fascículos lá que meu pai comprava na banca, na fundação mesmo, né? Então eu fiz cursos no Arquivo do Estado, e aí você começa a ter um outro olhar, né? E comecei a participar do Condepasa, eu participo até hoje, sou membro. E você começa a olhar de outra maneira para as coisas. Acho que enriquece a gente, né? Como pessoa, nem é no lado profissional que eu falo, né? Te dá, você tem um outro olhar, né? E passa para os filhos, né? Porque eu tenho 3 filhos, 3 meninos, e que tem um deles é arquiteto e tem todo o meu mais velho é advogado, o Rolf, o Yuri é arquiteto, o meu mais velho tem 32, o Yuri tem 29 e o meu mais novinho tem 24. E ele fez propaganda. Então, o Rolf mora, o Yuri também mora em Santos e o meu mais novo está morando nos Estados Unidos, né? Está morando em Las Vegas. Foi para lá. Ele se formou, ele estava fazendo um estágio no SESC, mas aí você se forma e acaba o estágio. Aí ele ficou um tempo e aí ele falou, mãe, daqui a pouco meu dinheiro acaba e eu depois não tenho nem como ir. Vou tentar outra coisa, né? Ele tinha um amigo, tem um amigo que mora lá em Las Vegas já há 14 anos, é lá do Exército, da Força Aérea Americana. E um amigo chamou e ele foi e tá lá, tá se virando, né? Não tá na área, porque lá não vale, né? Mas tá tentando, né? Tá aprendendo inglês. Pelo menos uma experiência de vida ele vai ter. Vai ter, é verdade, experiência. E o meu mais velho é advogado e o do meio é arquiteto, né? Então, assim, e eles têm todo um... Como eu me separei, eles eram muito pequenos, né? E finais de semana não tinha. Minha mãe morreu também, eles ainda eram pequenos. Eu fiquei sozinha com 3 crianças e uma moça que trabalhava comigo e trabalha até hoje, né? Que eu sou madrinha da filha dela agora, da Isabela, que tem 9 anos. Mas era eu, ela e os 3. E final de semana eu tinha que trabalhar e ela não, né? Então eles iam comigo. Então, assim, principalmente no governo do Beto, final de semana a gente falava, caramba, é final de semana, mas ele queria ir na Zona Noroeste, no morro, não sei o quê. E aí eu levava os 3, porque ou eu levava os 3 ou eu não ia. Então eles têm um conhecimento da cidade diferenciado, né? Porque iam comigo em todo lugar, né? Eu carregava e acabava sendo uma diversão, né? E no começo, não, tinha que acordar cedo, né? Daqui a pouco eles entrou Tanto que eles conhecem a cidade inteira, né? São meninos que se levam em qualquer lugar, eles sabem. Foram em todos os morros, em toda a Zona Noroeste, na área continental, né? Foram comigo, visitaram tudo, então estavam sempre comigo nos finais de semana. E isso também foi bom, né? Não só do ponto de vista para eles, mas é um contato, né? Porque se você tem alguém, vamos supor que se tivesse alguém que ficasse, eles não estariam comigo, não teria... Então, às vezes, nem o meu tempo, nem o tempo da aprendizagem, né? Então, às vezes, a dificuldade te ajuda lá na frente, né? Era mais difícil, porque o pequenininho era pequenininho, de fato, né? Mas foi interessante, hoje a gente olha para trás, tudo é válido, né? Tudo que a gente passa e te acrescenta, né? De alguma maneira, e você ri das coisas hoje, quando lembra, né? Enfim, eu não sou uma pessoa eu falo que sou bem resiliente, eu não desisto de nada, é difícil.
o João Paulo, o Papa, fala que eu sou a mulher do piolho, que eu vou lá. Fico falando até, tá bom, né? Mas eu sou desde criança, né? Eu tô lembrando de uma passagem aqui. Minha mãe me matriculou no Brasília e tinha que ter 7 anos completos, né? E eu faço em julho, então eu tinha 6,5. Só que ela já tinha me ensinado a ler e escrever em casa, e eu sabia ler e escrever. E eu cheguei lá, fui pro pré, e cheguei no pré, tinha que fazer uns desenhos, e tinha que dormir, aquela coisa. E aí eu cheguei em casa, no primeiro dia eu falei, mãe, é muito chato aquilo, eu quero ir para ler e escrever, né? E ela falou, não pode, eu falei, coitado, ela já tinha comprado todo o material, o uniforme era diferente, era um aventalzinho, não era esse que era a saia verde e a blusa amarela. Ela falou, não pode. Mas por quê? Mas por quê? Eu ficava, por quê? O diretor não deixa. Mas e onde? Quem é o diretor? O diretor fica na diretoria, ele não deixa. Aí um dia eu tô, logo na primeira semana, eu tô andando e vi lá a diretoria. Eu falei, vou lá falar com o diretor. Aí fui lá 6 anos e falei, quero falar com o diretor. Aí era o professor Paulo de Arruda Penteado, já falecido. Aí, não, mas aí ele escutou, né? Falou, o que você quer? Não, eu falei com a minha mãe, ela falou que o diretor não deixa e eu não quero ficar lá, eu quero ir para o 1º ano. Aí ele falou, mas por que você quer? Porque eu sei ler, sei escrever e lá o pessoal fica dormindo, desenhando e eu não, né? Aí ele falou, então vem aqui. Aí eu fiz lá, me deu lá, eu sabia mesmo ler. Sim. E aí eu li, escrevi, fazia a conta de mais e menos, ninguém mandou ela me ensinar, né? Já que me ensinou. Aí quando ela veio me buscar no final do dia, a gente saía, o prézinho saía meia hora antes. Ela chegou, surpresa, já estava lá na outra sala. E aí, coitada, ela teve que comprar tudo. Aí meu padrinho ajudou, mas ele falou, não vai fazer a menina voltar para o pré. Né? Ela foi lá, teve a iniciativa, falou com o tal do diretor, passou de ano, e aí você vai fazer? Não, eu compro material. E aí eu, assim, passei para o 1º ano, então eu me formei antes. Então, assim, eu não desisto muito, só me falar o caminho que eu vou lá e tento, né? Então, e assim foi na vida, né? Você vai fazendo as coisas e vai acontecendo, não tem... Difícil eu desistir, né? Tem um desafio, você quer fazer. Enfim, essa é a minha vida. Não... E tô agora esperando, tô louca por um neto, isso que eu tenho falado já tô com 32 anos, já tá casada há 3 anos, tá bom já, né? Falo, pô, o outro já tá casado há 1 ano e meio. Mas também aí já... você vai desistir do doutorado. Não se vou, tiver um neto e não. Vou fazer o doutorado. Dá para fazer tudo, né? Eu tô louca. Eu tenho um netinho emprestado, que é do meu marido atual, né? Mas a filhinha dele mora nos Estados Unidos, a Natália. E ele vem agora, vai fazer 1 aninho, vai fazer lá na minha casa, o Noah. É meu neto emprestado, mas não tá aqui, né? A gente só eu quero um neto perto. presente. Para ser vó mesmo, né? De fato. É isso. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Que eu me lembre, assim? Não sei, eu acho que quando a gente olha para trás, assim, né? Que a gente vê tantas coisas que a gente participou. Quando eu fui fazer aquela campanha, eu nunca imaginei que eu ia passar os próximos 22 anos, ou talvez mais, da minha vida na prefeitura, né? Eu saí para fazer um negócio para voltar 2 meses depois, né? Então a gente não tem, quando você pensa nisso, você não tem controle, né? Das coisas. A vida vai te levando, claro que a gente dá uma orientada, né, no que quer fazer. Eu poderia ter voltado e você faz as suas escolhas, não voltei, fiquei. A gente nunca vai saber se foi melhor ou pior, é o que a gente vive, é o que é, né? Para mim foi ótimo, né? Criei meus filhos, eu fiz muitos amigos na prefeitura, conheço a prefeitura hoje profundamente, né? Toda essa questão burocrática, as secretarias, porque você participa de várias, né? Então, assim, eu hoje vejo que eu posso trabalhar em qualquer lugar da prefeitura, que eu tenho conhecimento para isso, né? E tem muita gente conhecida, onde você vai, você conhece gente. Eu tive uma incursão pela política, que fui candidata, é verdade, eu tinha esquecido. Foi um pedaço aí meio... Porque, na verdade, por que eu fui candidata? Eu não tenho um perfil assim. Eu fui candidata porque eu fiquei numa saia justa. Eu estava no final do governo do Papa e o Beto era candidato e o Papa era... Na verdade, não era o Papa que era candidato, era o Sérgio Aquino, mas era do mesmo governo. Eu era secretária do Papa.
E ele me pediu, como eu fiz todas as campanhas, tenho expertise junto com o Ricardo Muti, a gente que fazia as campanhas, ele queria que eu fizesse a campanha do Sérgio Aquino. Só que assim, lá atrás, 2 anos antes, o Paulo Alexandre tinha sido candidato a deputado. E estavam todos juntos, né? Era uma coisa só. Tanto que quando eu saía 2 dias por semana que eu não dava aula, eu saía da Secretaria de Turismo, eu ia lá para a produtora, que era a Janela, e editava os vídeos do Paulo Alexandre para a internet. E estava todo mundo junto. E aí, na época, eu apresentei o Ricardo Muti para ele começou antes já. Então, quando chegou na época da eleição, ele já tinha conversado com o Ricardo e a gente achou que estava todo mundo junto. Surpresa, não estava. E aí tinha o Paulo Alexandre, candidato, o Beto, candidato, e o candidato do Papa. E aí, né? Aí você fala, o que eu vou fazer? O Ricardo foi fazer a campanha do Paulo Alexandre, o Beto me chamou para fazer a campanha dele, afinal de contas eu trabalhei mais de 8 anos com ele, porque eu já tinha trabalhado 2 anos antes, então tinha todo um carinho e tal. O João Paulo querendo que eu fizesse a campanha do... Falei, gente, eu vou me dar mal. E aí o próprio Ricardo Muti me deu a ideia. Ele falou, por que você não sai candidata? Você é candidata, eu te ajudo. Aí, se alguém te precisar de alguma coisa, aí foi o que eu fiz. E na época, tanto o Papa como o Beto falaram, não vai para... Eu fui candidata pelo PV. Ele falou, pelo PV vai ser difícil, não tem representatividade, você não vai conseguir se eleger e tal. Eles me deram até umas sugestões, né? E ambos, as sugestões que eles me deram, se eu tivesse, né, feito o que eles me orientaram, porque eles eram políticos e eu não devia ter ouvido, eu teria sido eleita. Mas, eu quero... porque eu tive 1.500 votos, 1.498 votos. Eu tinha, porque teve gente que teve menos votos que eu, mas o PV não fez nenhum. Porque na época, para fazer tinha que ter 12 mil votos. Aí eu tive 1.498, o segundo lugar teve 500 e pouco. E não fez 12 mil, não fez nenhum. E aí eu não me elegi, mas tudo bem, aí voltei e fui parar na cultura. Mas assim, são opções, é o que eu falo, a vida te leva, mas também você escolhe algumas coisas. Depois os dois falam, tá vendo? Mas talvez não fosse aquilo que fosse o ideal. Eu ainda fiquei, assim, não tinha dinheiro, né? Fiz uma campanha com amigos, né? Um me emprestou um lugar, o Mazinho fazia a minha parte gráfica, né? A gente bolou um trevinho lá, ficou bonitinho até. Aí tem uns amigos do meu filho que tinham um negócio de bicicleta, a gente fez um negócio, os meninos andavam, o meu filho e os amigos, o mais novo, andavam com a bicicleta pela praia, aí tinha um amigo nosso que tinha um barco, se propôs a andar com o barco lá e botava meu nome, e aí foi o que a gente fez, não fez, a gente criou um negócio da PET, como era o PV, né? Então a gente não queria nada poluído. Então a gente fazia tudo. Então a gente criou a PET, que punha o pirulito com a PET, que era com argila, e punha esses pirulitos na rua, não era nada que era fabricado, né? A gente mesmo que fazia, pintava a PET de verde e punha o negócio. E assim foi. E aí eu tive um problema na hérnia, eu tenho 3 hérnias de cervical, e eu tive uma crise de hérnia. E fiquei um mês praticamente de cama, então já me prejudicou também, Mas, assim, foi uma campanha assim, que eu não esperava fazer, são coisas que acontecem, que também foi muito legal, né? A gente andou, os meninos envolvidos, até o cachorro, a gente vestiu o cachorro, saía pela rua. Foi uma fase interessante. Mas eu não sou política, né? Eu sou de bastidor mesmo, então acho que as coisas são como tem que ser, na verdade. E depois aí no outro ano, na outra eleição, você quer... Não quero. Eu nunca falo nunca, né? Mas dificilmente eu seria candidata de novo. Até porque eu não gosto de ver minha cara espalhada. Uma coisa que me incomodou, quando você tem esses outdoors, você andando na rua, tua cara ali, tua cara lá. Não sou muito... Eu prefiro ficar quietinha. Então, não foi uma experiência, né? Que foi interessante, mas já tive, né? Então já... Eu gosto de campanha, adoro, mas eu gosto de fazer. De editar, de bolar as coisas, né? É muito envolvente, é bacana. Mas não para mim, né? Então acho que esse meu capítulo já está encerrado, né? Então acho que é isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram. Não, acho que é isso mesmo. Né? Tá muito rica a sua entrevista. Obrigada. Gostei bastante.
gente tá falando, que a gente vai falando e tem coisas que você não lembra, né? E aí, Conforme você vai falando, você vai lembrando. Vai puxando. Vamos se Interessante. preparar muito, né? Porque aí você... Eu não sabia o que é. Eu até achei que era alguma coisa sobre a fundação, nem achei que era... Não, né? História de vida. Tem uma história legal. aí, né? Já, a história oral já tem uma técnica definida. Aham. Tá bom. Uns tempos para cá. Obrigada por me convidarem, então. Nós aqui Foi um prazer. A Fundação Arquivo e Memória de Santos e a Universidade de São Judas, Unimonte, agradece o seu depoimento. Muito obrigado.